Muito bem, então, meu boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui nesse painel, em particular os meus colegas aqui da Comissão Especial de Reforma Política, Dr. Rômulo Ponticelli Júnior, Dr. Rafael Coelzer e todos os demais integrantes que vão brindar o painel nessa noite. Saúdo a todos os colegas presentes, advogados, advogadas, estudantes e demais público interessado nesta importante jornada que é promovida na segunda edição da Cidade da Advocacia. Antes de nós iniciarmos o nosso painel, eu gostaria de destacar um pouquinho o que faz a nossa comissão. Nós somos uma comissão relativamente jovem na OAB, que foi criada efetivamente para debater temas ligados à organização do país a partir da perspectiva institucional. E o nome Comissão de Reforma Política, ou Comissão Especial de Reforma Política, se deve ao fato de que nós acreditamos que os grandes problemas que o Brasil vem enfrentando, e que não é de hoje, derivam de uma organização político-institucional muito problemática. E nesse sentido, a comissão formada por advogados com diferentes experiências, mas quase todos em comum com uma tradição de pesquisa em magistério de nível superior, busca justamente a debater saídas para esses graves problemas brasileiros. A nossa intenção nessa comissão nunca é debater ideologias, preferências partidárias, nada do tipo. A nossa intenção é sempre debater modelos partidários, eleitorais, sistemas de governo, formas de governo, com o intuito de contribuir para o nosso querido Brasil. E nesse sentido, devemos sempre fazer um agradecimento especial ao nosso presidente, Dr. Leonardo Lamacchia, que sempre apoia as nossas iniciativas de pesquisa, de debate, nos dando sempre muito apoio e muita voz. Muito bem. Então aqui nós temos o tema que nós vamos distribuir em 2 painéis nessa noite, que é o tema da democracia, governabilidade, reforma política e alternativas. Nós partimos aqui do seguinte pressuposto. Grande parte dos problemas que o Brasil vem enfrentando, só vou cuidar o tempo aqui, se devem ao fato de que o nosso sistema presidencialista de governo, no nosso entender, está falido. O sistema presidencialista de governo, ele não é capaz mais de dar boas respostas aos desafios que o país apresenta. E vejam que quando nós falamos sistema presidencialista de governo, isso não tem nada a ver com o presidente de plantão, aquele que foi eleito para governar o país. Tem a ver com um sistema que se mostra inadequado para atingir as grandes dificuldades que representa governar um país com as dimensões territoriais, as diferenças culturais, que é o nosso querido Brasil. De modo que esse atual presidencialismo de coalizão que vem sendo praticado há muito tempo na nossa República tem trazido inúmeros problemas. E é isso que nós debatemos muito na nossa comissão, ok? Então, partindo do pressuposto de que o atual sistema de governo tem se mostrado inviável do ponto de vista político, independentemente dos partidos que ocupam, digamos, a governança, é que nós fazemos o nosso debate. Então, eu proponho aqui nessa noite 2 problemas para que todos nós possamos refletir, sem que tenhamos a pretensão de chegar a respostas, digamos assim, efetivas. O primeiro problema se deve ao fato de que um país que pratica o presidencialismo como sistema de governo, ele não consegue separar 3 funções muito importantes numa democracia, que são, respectivamente, a chefia de Estado, a chefia de governo e a chefia da administração. A questão é que, de uma maneira geral, nós, brasileiros, não fomos educados a perceber que Estado é uma coisa, governo é outra e a administração pública é outra totalmente distinta. Na cabeça de grande parte das pessoas, isso seria uma coisa só. Até mesmo porque no sistema presidencialista, o chefe que nós elegemos na democracia, chamamos presidente da República, cumula todas essas funções. Ele representa o Estado, ele representa o governo e representa a administração. E esta é justamente uma situação que traz muitas dificuldades. Vejam vocês, Estado é aquilo que a rigor deve unir a todos nós, independentemente de nossas preferências ideológicas,
partidárias, religiosas ou qualquer traço que divida a sociedade. Dito em bom português, Estado é aquilo que nos une e que nunca pode nos separar. Todo brasileiro está vinculado ao Estado brasileiro, à República Federativa do Brasil. Ou seja, Estado nos acompanha acima de qualquer diferença. Já os governos, contrariamente, possuem traços que costumam nos dividir. E o motivo é muito simples. Governos são eleitos a partir de preferências político-ideológicas do eleitor, dentro de uma democracia, o que é normal. E essa é a razão pela qual o governo pode agradar a A, pode desagradar a B e assim por diante. Ou seja, isso é normal de uma democracia. Então o que nós temos? Estado, aquilo que nos une acima de qualquer divergência, acima de qualquer preferência, e governos, aquilo que eventualmente nos desune, mas que devem ser respeitados porque são frutos de um processo democrático. Então, com base nisso, vocês já conseguem perceber que enquanto governos nos dividem, opiniões, preferências, por vezes até amores e ódios, o Estado não é passível de amor e ódio, porque ele é passível só de amor, uma virtude do patriotismo. Dizer que é contra o Estado beira o que nós chamamos de subversão. Agora, dizer que é contra um governo beira o que nós chamamos de oposição, o que numa democracia é saudável, desde que seja feita dentro de limites racionais. De modo que ser contra um governo faz parte da democracia, mas ser contra o Estado jamais faz parte de qualquer democracia. Se nós temos isso bem claro, nós temos que perceber que todo e qualquer objetivo que se mostre como objetivo de Estado, ele se revela suprapartidário e supraideológico, porque objetivos de Estado estão acima de partidos, estão acima de ideologias, já que Estado é aquilo que une a todos nós. De modo que quando falamos em Estado e os respectivos objetivos, eles têm que ser necessariamente consensuais. Agora, quando nós migramos para objetivos de governo, por mais que eles estejam vinculados às normas constitucionais, cada governo, dependendo da sua ideologia, da sua preferência, ou seja, daquele programa que conquistou as urnas num processo democrático, pode oferecer alternativas, estratégias que não necessariamente agradarão a todos. Ou seja, para chegar ao desenvolvimento, à igualdade, redução da pobreza, etc., os governos podem, e de fato têm, estratégias muito distintas. De modo que, ao contrário dos objetivos de Estado, né, os objetivos de governo podem se revelar não uníssonos dentro de uma sociedade. Então, voltando ao raciocínio inicial, se objetivos de Estado devem gerar uma área de consenso, devem, portanto, nos unir acima de qualquer diferença que eventualmente reparte a sociedade, o perfil daquele que se apresenta ou que se deve apresentar como chefe de Estado requer justamente esta visão. Ou seja, uma pessoa com ar de magistrado. Magistrado não no sentido de ser juiz, mas uma pessoa apta a parar conflitos, apta a representar o país em toda a sua unidade. Portanto, quem chefia o Estado, caso queira ter sucesso nessa missão, não pode se confundir com partidos, com ideologias, sob pena de perder esse caráter moderador, já que ele representa o todo e não a parte. Então, um verdadeiro e autêntico chefe de Estado, ele trabalha acima de partidos, acima de ideologias, pois a sua função é representar o todo. A sua função é unir acima de tudo, ciente de que numa democracia há divergências, há preferências e assim de tudo. Então nós dizemos que um verdadeiro chefe de Estado é uma pessoa que não tem uma grande ambição política, porque ele compreende a sua missão constitucional, que é, antes de chegar ao poder, unir o país independentemente dos traços que eventualmente nos dividem. Uma autêntica função moderadora. Agora, ao acumular, então, a mesma função no sistema presidencialista de governo,
surge uma questão muito complexa. Como é que uma pessoa, ao mesmo tempo, pode representar o Estado, que nos une, e governos que nos dividem? Como uma pessoa, ao mesmo tempo, na função de chefe de Estado, pode ser acima de partidos, de ideologias, e na função de chefe de governo tem que representar partidos e ideologias? Então, na verdade, nós, como confiamos a uma única autoridade que elegemos, chamada Presidente da República, por força de um sistema presidencialista de governo, as funções de chefia de Estado e chefia de governo, inviabilizamos por completo a figura de um poder moderador no país. Porque no momento em que essa pessoa obrigatoriamente tem que se vincular a um partido político e, portanto, a uma ideologia para chegar ao poder, ela perde aquela neutralidade, ou ao menos imparcialidade, já que eventualmente não possamos falar em neutralidade, mas a imparcialidade para unir a todas as vozes dissidentes na busca de consensos, tão importantes a um país complexo como o nosso Brasil. Então, este é um dos grandes dramas, porque quando um político é levado a se vincular a uma causa, a uma ideologia e concorrer ao governo, ele perde as condições naturais de representar o Estado, que é aquilo que une a todos nós. E isso, num país com tantas dissidências como o Brasil, com tantas diferenças sociais, etc. E quando a democracia corre o risco, eventualmente, de se manter coesa, é um grande problema. Porque ao não existir um poder moderador, nós perdemos a chance de ter uma pessoa que converse com todos e busque colocar todos os excessos no devido lugar. E isso é um drama que nós, nessa comissão, estamos investigando há um bom tempo. De modo que, como um presidente da República pode ser ao mesmo tempo parcial e imparcial, partidário e suprapartidário, ideológico e supraideológico? O sistema brasileiro não oferece resposta a essa equação. Essa que é a verdade. Mas o que mais surpreende é que o eleitor, de maneira geral, até porque não tem acesso a esses grandes debates, não percebe essa incongruência. De modo que se debatem muitas coisas, menos alternativas aos sistemas de governo. Então vejam, quando uma pessoa que é o presidente da República está num determinado painel, como ele pode, por vezes, se comportar como chefe de Estado, imparcial, e ao mesmo tempo como chefe de governo parcial, expositor de uma ideologia de um partido? Nós não temos uma espécie de disjuntor nas nossas cabeças que poderíamos botar para cima e dizer, agora eu represento o Estado. E depois, em outra ocasião, botar o disjuntor para baixo e dizer, agora eu represento o governo. Agora eu vou ser visto como um poder moderador que possa conversar com todo mundo. Em outra ocasião, eu vou ser visto como um representante de um partido, de uma ideologia e assim por diante. É um problema no presidencialismo insolúvel, ok? Muito bem. Também é bom lembrar, antes de partirmos para a segunda parte, que Forças Armadas e Poder Judiciário, ao contrário do que alguns ventilam, não têm condições de exercer poder moderador. Isso é muito importante que seja dito. O primeiro caso das Forças Armadas é evidente. As Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do Presidente da República, é o que afirma a Constituição Federal. Como alguém que está sob a autoridade suprema de um poder vai exercer função moderadora? Chegar para o comandante em chefe e recomendar o que ele deve, o que não deve fazer. Isso é absolutamente incompatível com o papel das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas, que são elementos, órgãos de Estado, elas não têm condições de exercer poder moderador no Brasil, porque se submetem à autoridade suprema presidencial, que é uma pessoa vinculada a um partido, a uma ideologia e comandante das Forças Armadas. Por sua vez, o judiciário tampouco. Ao contrário do que alguns sustentam, nós divergimos quanto à possibilidade de o Supremo Tribunal Federal exercer poder moderador. Isso é igualmente impossível, porque o Poder Judiciário também é ator do conflito, quando ele ultrapassa as prerrogativas do Legislativo,
do executivo, de modo que cabe ao poder moderador também conversar com o judiciário e eventualmente dizer, alto lá, devagar aqui. Existem prerrogativas que são do Congresso e não dos tribunais, existem prerrogativas que são do executivo e não dos tribunais. Então, como é que um autor de eventual conflito na democracia vai exercer função moderadora? Não há função moderadora num sistema presidencialista de governo. E isso é uma questão que nós temos também que enfrentar. Vamos agora, então, ao segundo problema que eu elegi nessa noite, que aponta o fato de que o sistema presidencialista de governo tem causado inúmeras dificuldades. Vejam que o sistema presidencialista de governo, ele não é capaz de gerar a tão sonhada governabilidade, que é a capacidade que os eleitos têm no executivo de levarem a cabo seus programas de governo, aquelas plataformas que conquistaram as urnas. E por um motivo muito simples. O sistema permite eleger uma pessoa para ocupar a chefia do executivo que não conta com maioria parlamentar para governar no Congresso Nacional. A experiência tem mostrado que os maiores partidos nas últimas décadas costumam ocupar no máximo cerca de 20% das cadeiras no Congresso Nacional. Então, se qualquer um dos senhores e das senhoras for eleita presidente da República no Brasil, uma coisa é certa, vocês não terão maioria parlamentar para aprovar os seus planos de governo no Congresso Nacional. E isso tem causado inúmeras dificuldades ao país. O sistema presidencialista de governo, gostemos ou não, é avesso à governabilidade. Porque ele permite com que uma pessoa seja eleita presidente por suas características pessoais, que acabam cativando o eleitorado, mas não entrega a essa autoridade os pressupostos mínimos para que exerça a sua governabilidade dentro dos padrões minimamente republicanos. E o cenário pluripartidário que o país enfrenta contribui para essa realidade. E aí vem a questão. Como a gente enfrenta isso na prática? Como um governo eleito democraticamente conquista a governabilidade nesse sistema que não é feito de maiorias, mas de uma proliferação de minorias? Vários partidos minoritários que não conseguem, como uma consequência natural do sistema, entregar à governabilidade condições calmas de governança. E essa é uma questão que vem perseguindo o Brasil desde o advento da Constituição de 88. Existem períodos onde isso se torna mais crítico e períodos que não se torna tão crítico, mas sempre é um grave problema. Vejam aqui os senhores que, se nós compararmos a legislatura de 2023, na Câmara dos Deputados, nós temos atualmente, dados atuais, 23 partidos representados. Já foi até pior. O advento da cláusula de barreira, as federações partidárias têm contribuído para a diminuição. Já tivemos cenários mais críticos, mas mesmo assim, como agregar um plano de governo tendo que negociar com 23 partidos políticos? É uma tarefa praticamente invencível. No Senado Federal, por sua vez, nós temos, o senador Simon sabe bem disso, atualmente 15 partidos representados. Já foi pior, a fragmentação já foi maior, mas o problema, colegas, persiste. Como obter governabilidade com 15 partidos no Senado Federal, lembrando que o nosso processo legislativo obedece a um sistema bicameral. As proposições devem ser aprovadas nas duas casas legislativas. E aí, eu encaminho agora a resposta. No atual sistema presidencialista de governo, gostem ou não, a governabilidade passa, dentre outras práticas, pelo loteamento de cargos na administração pública. O chefe do executivo, que é chefe da administração, usa a bandeja dos cargos praticamente intermináveis, custeados por nós, contribuintes, para obter a governabilidade. E se isso assusta os senhores, eu digo que é apenas uma das práticas não republicanas de obtenção da governabilidade. E por quê? Porque você cria estruturas inúteis, incha a máquina
para acomodar os aliados de plantão. E porque se você não faz isso, você não governa. Hoje mesmo, os jornais do centro do país têm uma notícia de que o atual presidente está se queixando que a reforma ministerial está sendo imposta como condição para aprovação de metas de governo. É um problema que persegue todos os presidentes. E enquanto isso não for repensado, não for modificado, todos enfrentarão, em maior ou menor graus, esta dificuldade. E aí eu pergunto, qual é a repercussão disso na atividade de arrecadação fiscal, já que um dos grandes temas que nós, na advocacia, estamos debatendo, o professor Rômulo aqui é um especialista no assunto, porque trabalha na Procuradoria da Fazenda Nacional, que efeitos isso tem na arrecadação fiscal, que no Brasil, né, Rômulo, é gigantesca. Vejam, quanto maior a estrutura administrativa que você precisa num país, mais tem que arrecadar. E quanto mais você tem que arrecadar para financiar uma máquina inchada, menos sobra para as prioridades do país, direitos sociais, as metas de redução das desigualdades e assim por diante. Então isso é um ciclo vicioso. A busca da governabilidade exige o inchaço da máquina e que exige mais arrecadação. E como se não bastasse, eu ainda provoco nessa parte final. Esse é o único problema? O pior é que não é o único problema. Porque além de gastarmos muito e gastarmos em falsas prioridades, esse presidencialismo de coalizão que usa a administração pública como moeda de troca para a governabilidade, costuma colocar em cargos-chave da administração pessoas que não têm os requisitos mínimos para administrarem, gerirem órgãos de tamanha complexidade num país com tantos desafios como o Brasil. Em bom português, se gasta muito e se coloca pessoas despreparadas nesses cargos-chaves. E isso sem falar da utilização de cargos com a finalidade de meios corruptivos, corruptores e assim por diante. Então, o ciclo vicioso é esse. Você tem que inchar a máquina estatal para obter apoio político majoritário. Ao inchar a máquina estatal, você cria novas necessidades de arrecadação e ao criar novas necessidades de arrecadação, você incentiva a incompetência e o desperdício, botando pessoas despreparadas em cargos chaves, criando cargos inúteis em prol das grandes prioridades nacionais. Desde 88, o sistema presidencialista de governo não tem conseguido fugir dessa realidade. Há períodos em que isso é mais intenso, outros menos intenso, mas o problema se mantém. Então, eu concluo, colegas, dizendo que nós não podemos esperar racionalidade quando investimos em um sistema irracional. Essa que é a verdade. Se o sistema é feito para não funcionar, nós não podemos confiar em anjos. Porque mesmo pessoas boas, quando são localizadas ou instadas a trabalharem em sistemas ruins, tendem a se comportar mal para se adaptar ao sistema. É bem verdade que tem pessoas que, por sua virtude pessoal diferenciada, jamais entram nisso. Mas a gente sabe que uma virtude especial não se pode esperar de todos. Então, bons sistemas produzem bons resultados. Maus sistemas produzem maus resultados. E isso é apenas uma palhinha, digamos assim, daquilo que a gente discute nessa comissão e gostaria, então, de compartilhar com os colegas. Eu encerro dizendo que toda e qualquer reforma institucional, ela só se mostrará profícua no momento em que ela atacar as causas e não apenas as consequências. E pensar o direito, que é algo que une a todos nós na advocacia, é, acima de tudo, pensar a configuração político-institucional de um país, porque, afinal de contas, a democracia, que é aquilo que une a todos nós, depende para funcionar dessa configuração político-institucional. Agradeço, então, imensamente a atenção dos senhores, né, e convido a todos que tiverem interesse nesses temas que se juntem a nós na Comissão Especial de Reforma Política, porque a contribuição à opinião de todos é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado. E agora, então, eu convido
o nosso colega, professor, Dr. Ponticelli Júnior, para as suas impressões. Está funcionando? Sim, ok. Então, boa noite a todos. Vou prosseguir. Peço, se possível, colocar meu esquema na parede, né? Então, nós vamos analisar o mesmo problema levantado pelo professor Duque, mas pontuando algumas características, né, de como funcionam ou essas causas, ou essa irracionalidade institucional em relação à produção do direito, uma produção do direito de forma irracional, e também nos problemas específicos que afetam a presidência brasileira. Eu gosto da análise feita frequentemente em relação à irracionalidade do direito pelo professor Adrian Vermelhi, de Harvard, né, que fala da necessidade de um véu da ignorância, né? Quem produz a lei, o legislador, não deve ter um domínio dos casos aos quais ele será aplicado. Será aplicado de maneira geral e abstrata. Ele não tem conhecimento e pode eventualmente ser aplicada contra os seus interesses. O juiz e a administração sabem os casos em que ela é aplicada, mas não tem escolha sobre as normas. Se nós juntamos as duas coisas simultaneamente, nós geramos necessariamente um direito irracional e frequentemente retroativo. Bom, irracionalidade institucional, né? Se tem irracionalidade institucional quando o sistema gera é planejado de uma forma a não funcionar, né? Não é adequado à solução dos problemas trabalhados. Se precisa de um direito organizado, né? De um direito apto a organizar o conjunto de problemas que rege um país de dimensões continentais e com uma série de problemas, né? Concentração de renda, a oitava pior entre todos os países do mundo, a segunda pior entre países em desenvolvimento, atrás apenas da África do Sul. Então, nesse conjunto de coisas, se precisaria de um Estado capaz de organizar. Frequentemente, quando se fala, a presidência tem problemas, mas os Estados Unidos não é um país presidencial que poderia servir de exemplo. Frequentemente se fala dessa característica, não, ou dessa comparação. Sim, os Estados Unidos são um país presidencial, mas a comparação tem vários problemas. Nos Estados Unidos da América, a maioria das funções de governo são atribuídas aos governadores dos estados e não ao presidente da República. Nos Estados Unidos da América, a administração, embora não tenha o nível de independência encontrado numa Alemanha ou numa Inglaterra, é altamente independente se comparada ao Brasil. A Receita Federal Americana, por exemplo, o IRS, é uma agência com mandato fixo. E a contraparte federal, um pouco mais militarizada da Receita Federal Americana, também é uma agência. A maior parte da administração americana é independente de visões político-partidárias. E apesar de todos esses pontos, os Estados Unidos também têm uma sociedade altamente ativa no controle do poder. Não há, por exemplo, nomeações livres e incontestes à Suprema Corte Americana, como aqui há desde pelo menos 1896. E mesmo com todos esses pontos, os Estados Unidos ainda têm níveis de criminalidade e concentração de renda, embora muito melhores que os brasileiros, atrás dos seus contrapartes europeus na OCDE. Né? Nós temos, então, um sistema irracional. Né? Essa irracionalidade deriva, em parte, da própria Constituinte de 87 e 88. A Constituinte de 87 e 88 previa ou era planejada em cima de uma estrutura parlamentar. Num regime parlamentar, o chefe de governo, o primeiro-ministro, pode e deve dispor de parcela do poder legislativo, através do que os italianos chamam de provvedimento provisório, ou numa tradução literal, medida provisória.
A medida provisória não é um problema, porque se houver abuso do poder legislativo, há uma responsabilização política imediata daquele que abusou desse instrumento, retirando o abusador de imediato. Bom, o presidente não poderia dispor de poder legislativo porque ele não pode ser responsabilizado de maneira imediata. Mas alterado o texto da Constituinte, ainda no fim de 87, para uma visão presidencialista, se manteve o uso de medidas provisórias, criando uma estrutura total e completamente incoerente com qualquer mínima ideia de um presidencialismo. Nos Estados Unidos da América, utilizado frequentemente como modelo, a nomeação de membros do Legislativo é impossível, exceto se eles renunciarem ao mandato. No Brasil, membros do Legislativo integram a administração, voltam ao Legislativo para votar medidas polêmicas, são nomeados novamente ao Executivo e depois voltam ao Legislativo, de maneira que o uso de cargos com uma fonte nem sempre em prol do bem comum, para não dizer algo mais forte, é do dia a dia das funções de governo. O próprio veto brasileiro chama a atenção. Se vocês forem comparar o veto americano, em 1997, um famoso presidente americano, Bill Clinton, tentou mudar o veto americano. Criou a lei do line item veto. Nessa lei, em 2 matérias só, matérias orçamentárias, em alguns casos onde isso poderia tocar, além do orçamentário, alguns aspectos do direito tributário, e só nessas 2 matérias, o presidente da República Americana poderia vetar textos integrais de itens, o que nós chamamos no Brasil, parágrafo, inciso, a linha. Né? O nosso veto do parágrafo 2º, salvo engano, do artigo 86. Essa disposição foi declarada inconstitucional por ser uma absurda violação à separação de poderes, por um quórum de 6 votos a 3, são 9 os ministros da Suprema Corte Americana, nos Estados Unidos da América. Né? Então, o presidencialismo americano é bem diferente do nosso e o presidente americano não tem esse gigantesco feixe de poderes que tem o presidente brasileiro. O presidente americano nomeia generais. O presidente americano nomeia funções de Estado, mas há um amplo controle nessas nomeações, frequentemente há recusas, e o mais importante, o presidente da República dos Estados Unidos quase não governa. Ele é quase só chefe de Estado. Então, ele pode nomear funções de Estado porque ele é quase só Estado. O presidente brasileiro nomeia generais, mas ele também controla o orçamento. Ele nomeia o presidente do Bacen, ou indica o presidente do Bacen, ele nomeia membros da Suprema Corte, que desde 1896 passa de qualquer jeito, qualquer um, inclusive parentes de presidentes da República, como frequentemente, ou há muito pouco tempo atrás, se aposentou um deles. Então, entre outras questões, né, o fato é, qual o limite a um ministro do Supremo do controle de constitucionalidade? A cláusula pétrea existe? A cláusula pétrea é aquilo que o Supremo Tribunal diz que a cláusula pétrea é. Conrad Hess fala isso. O texto não limita cláusulas pétreas de maneira eficaz. Se precisa de muito cuidado na hora de nomear funções de Estado. Qual é o cuidado no Brasil? O presidente indica e o Senado homologa, desde 1896, de olhos fechados. Então a coisa fica bastante complexa. Né? Frequentemente, nós nos deparamos com direito retroativo. Como é que eu vou obedecer à norma criada amanhã? O juiz, ou eventualmente o próprio Supremo, decide que uma norma sempre foi diferente. Aquilo que todo mundo dizia que a norma era, ela não é mais. Ela é outra coisa. E isso pode ocorrer numa norma constitucional. Do artigo 5º. Artigo 5º, inciso 57, presunção de inocência.
mudou 4 vezes, da Constituição de 88 para cá. Então, qual é o conteúdo dele? Depende. Em que época? Antes do HC 80591, ou 126.592, ou ADC 53 e 54. Então, o direito muda retroativamente. Frequentemente não, eventualmente, mas eventualmente criando tipos penais. Tipos penais retroativos, porque se lê no Código Penal algo que não se lia até então. Pode ser que esteja errado não ler até então. Agora, a pessoa não tem que ter direito de saber aquilo que ela não pode fazer? Para que eu possa evitar fazer e eventualmente evitar ir para uma punição maior ou até eventualmente uma questão criminal, né? Então, é direito ex post facto, é direito casuístico, não vou entrar ponto a ponto, o tempo é limitado, né? Mas realmente são questões que não parece tão necessário entrar em detalhes para provar que o direito retroativo é absurdo, né? Novamente, recomendo, entre várias fontes, o Adrian Vermelho é uma das melhores, mas há inúmeras outras nesse aspecto, né? A presidência brasileira tem várias falhas, né? Ela não respeita, e nem tem como respeitar, na forma como montada, a própria separação de poderes. Como vimos, o próprio veto, né, ele já interfere em elementos do processo legislativo, ao poder vetar trechos, pedaços de lei, né? Interfere no sistema federal, controlando verbas destinadas a estados e municípios. 80% das verbas dos municípios não derivam de impostos próprios. 65% derivam de transferências. Quase 60% de transferências que derivam da adesão voluntária a um programa federal. O município pode aderir voluntariamente, só que se ele não tiver vontade de aderir, ele não vai pagar, na maior parte dos casos, nem a folha de pagamento, né? Então não é voluntário, é compulsório, né? Então o presidente é governador e é 5.400 e poucos prefeitos. Então o nosso federalismo tem graves problemas, tem graves limitações, né? Tem graves contradições, né? E o sistema de aprovações, né, a respeito da separação de poderes, uma presidência com competência legislativa, a medida provisória não tem nada a ver com o sistema presidencial, é um instituto tipicamente parlamentar. Como curiosidade, o decreto-lei da época da ditadura tinha uma série de limitações que inexistiam na redação anterior à emenda 32 e algumas delas continuam inexistindo. A presidência, a presidência tem limites variados, né? E se precisa, no fundo de tudo isso, conseguir governar limitando pontos, quando, no fundo, quase que por mágica, né, se consegue aprovar projetos de lei e emendas constitucionais em minutos, né? Fica a questão a vocês imaginarem como essas questões se conseguem fazer no sistema moderno, né? No sistema atual, onde uma reforma tributária é aprovada em minutos, né, num primeiro turno, e a mini-reforma política, emenda constitucional 97, tem os 2 turnos aprovados no mesmo dia, né? Passo a palavra ao colega Rafael. Boa noite a todos. Eu vim hoje para cá tranquilo, num primeiro momento, porque eu ia ser apenas o debatedor, o provocador desses 2 professores que são destaques do nosso constitucionalismo. Mas, após a fala deles, eu vi que eu tenho uma responsabilidade muito grande. Ainda mais que eu estou na presença do senador Pedro Simon, que foi uma das grandes cabeças pensantes da nossa política, que sempre contribuiu com o fortalecimento, o desenvolvimento e a consolidação da política nacional. Mas, fazendo um apanhado das mazelas apresentadas pelos professores, um desses fatos que me chama a atenção é a questão da nossa pulverização partidária. Então, essa é a provocação que eu quero fazer.
Porque eu vejo o seguinte, hoje nós temos uma pulverização partidária causada pela busca de poder, onde cada partido, independente do seu tamanho, ele alcança um nicho de poder importante.